Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a situação das calçadas no Rio de Janeiro. A cidade está entre as 10 melhores do país. Uma pesquisa feita pelo portal Mobilize avaliou as condições das calçadas mantidas pelo poder público. Foram avaliadas 27 capitais brasileiras. A cidade do Rio ficou entre as 10 primeiras, mas não há motivos para comemorar. Belém ficou em último lugar. Nenhuma capital conseguiu nota acima de 7, ou seja, todas possuem problemas desde buracos à ocupação indevida de espaços. Uma das soluções é investir em caminhadas que traz benefícios ao corpo e desonera o transporte coletivo. Eu recebo no estúdio Tatiana Murilo. Ela é fundadora do Caminha Rio, um movimento social em prol das melhores condições de mobilidade a pé e acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro. Tatiana, é um prazer receber você aqui e eu gostaria de começar perguntando qual é o objetivo desse movimento social. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, para estar aqui dando essa entrevista hoje. Assim, o Caminha Rio, ele é um movimento que ele nasceu inspirado em outros movimentos similares de São Paulo, e o nosso objetivo principal é chamar a atenção da sociedade para a questão da acessibilidade e da caminhabilidade, né? Então, nosso foco é que as nossas calçadas, e a nossa mobilidade a pé seja melhor, as condições sejam melhores no Rio de Janeiro, né? E aí, a partir desse objetivo, a gente desenvolve uma série de outros trabalhos para, junto ao poder público, junto à sociedade, para a gente poder botar mais atenção nisso, né? Agora explica pra gente, Tatiana, como é que a caminhada pode beneficiar as calçadas aqui da cidade? Bom, na verdade, você se deslocar a pé, além de ser bom para a saúde, é também uma necessidade, né? Porque todos os dias quando a gente sai, mesmo que você use um transporte público, ou às vezes até que você deixe o seu carro em algum lugar, é importante lembrar que a gente anda até algum lugar, né? Então isso, além de ser bom para a nossa saúde, porque é o exercício diário que você está fazendo, a gente entra na questão da emissão de gases poluentes para a atmosfera, né? Quando a gente estimula que as pessoas usem a mobilidade ativa para se deslocar e elas deixem mais o carro na garagem e substituam o carro por um transporte público ou pela bicicleta, ou até mesmo indo a pé para o seu trabalho, para as suas atividades, se for uma distância que permita a pessoa ir a pé, a gente também está impactando nisso, né? E aí, lógico, é um círculo, de coisas, porque se você não usa o carro, você não está jogando gases poluentes no ar, né? Se as pessoas andam mais, elas estão se exercitando, se tem menos carro na rua, elas respiram o ar melhor, então está tudo interligado, né? A mobilidade a pé ou qualquer outro tipo de mobilidade ativa. Na realidade ativa, também, as pessoas que se locomovem a pé são as que realmente sabem qual é o estado das nossas calçadas, não é isso? Que chamam a atenção, de repente, pode chegar ao poder público para saber qual é a situação, onde está precisando mais, se de repente de uma melhoria, não? Eu acho que todas as pessoas hoje elas estão conscientes de que o estado das nossas calçadas é bem ruim. Apesar do último estudo mostrar que as calçadas aqui do Brasil não é longe de ser uma das piores, não é isso? Na verdade, eu não sei se você se refere à pesquisa do portal Mobilize, né? Que fez a campanha Calçadas do Brasil. Isso. A gente tem aí em algumas cidades você tem trechos das cidades que passaram por reformas urbanísticas e as calçadas realmente estão num estado melhor. O Rio está dentro desse estudo, não? Não, o Rio a gente fez a avaliação de algumas calçadas, mas assim, o Rio ele ficou na verdade na 10ª colocação, né, no ranking. Levando em consideração tudo que foi pontuado, o Rio está em 10º lugar, né? E é importante a gente frisar aqui que as calçadas... 10º lugar no Brasil. No Brasil. E as calçadas que a gente analisou aqui são calçadas de responsabilidade do poder público, tá? Então, se a gente está falando de campanha Calçadas do Brasil, a gente tem que entender que essas calçadas avaliadas, elas são calçadas de responsabilidade das prefeituras
nas cidades onde os lugares foram avaliados, tá? E você consegue citar algumas ações da ONG, né, Caminha Rio, que já tenha beneficiado alguma calçada aqui na cidade, Tatiana? Olha, a gente participa desde 2016, que é o ano do nosso surgimento, né? A gente participa de campanhas que são anuais, que são campanhas que são organizadas por outros movimentos sociais no Brasil e que a gente tem representantes em várias cidades do Brasil, né? E o Caminha Rio faz essas campanhas no Rio. E a gente entrega ao poder público os relatórios com os resultados dessas campanhas, né? Mas até hoje a gente pouco viu alguma modificação, alguma obra nos lugares onde a gente fez avaliação ou mapeou, né, os problemas das calçadas. A gente não tem tido muito retorno com relação a isso. O que falta? Faltam políticas públicas, na sua opinião, Tatiana? Faltam políticas públicas, né? Falta interesse de resolver, porque a verdade é que assim, a gente já tem uma lei de acessibilidade nacional, né? A LBI, desde 2015 está em vigor, que garante que as pessoas precisam de acessibilidade, né? É uma questão do direito de ir e vir. E o poder público, ele foca no transporte motorizado e ele deixa o transporte ativo de lado. Agora, então, na realidade, o trabalho da ONG vem sendo feito, né? As ações da ONG vêm sendo cumpridas, Isso. O relatório é repassado e o que acontece é que, na realidade, nada é feito. A verdade é que, assim, é importante que as pessoas entendam que elas não precisam esperar nenhuma ONG ou nenhuma outra instituição para agir, né? Elas têm que cobrar também do poder público, né? A gente sabe que aqui na cidade a gente tem um problema sério com relação ao 1746, que é o canal oficial de comunicação da prefeitura com o cidadão, né? Muita gente reclama que ele não funciona, as pessoas realmente fazem os registros, pedem o reparo, o conserto das coisas, mas ele realmente não funciona. Então, uma parte desse problema está nessa falta de comunicação eficiente do poder público com a população e uma outra parte do problema está no fato de que a população tem que entender que ela precisa participar desse processo. Então, você acredita que teria que existir um outro canal de comunicação da população com o poder público? Eu acho que não é existir outro canal, eu acho que é ter um canal eficiente, né? Ter um canal onde não as só pessoas... voltado para isso. Que a prefeitura, na realidade, é geral, né? É um canal de comunicação, Seria na verdade. uma solução? Acho que a gente tem aí, por exemplo, o Colab, né? Que é um aplicativo, é uma ferramenta que faz esse papel de comunicação, né, da população com as prefeituras, né? O Colab é usado em alguns outros municípios do Brasil e ele tem um sistema de armazenar, arquivar a informação e também de você ver os seus registros, né, que eu acho muito mais transparente, mais eficiente. Ele te mostra um mapa da onde as maiores solicitações estão sendo feitas, né? Então, eu acho que falta isso, eu acho que falta essa transparência, falta o cidadão poder acessar esses dados, essa informação. Você faz a sua reclamação, você vai lá no mapa e você vê quantas pessoas já fizeram uma reclamação aqui e você vê o que está acontecendo. Acho que o 1746, ele não possibilita isso. Se ele fosse mais transparente, talvez as pessoas se sentissem mais satisfeitas, né, com... se as reclamações foram resolvidas, se não foram, se elas visualizam um mapa do que já foi resolvido, do que não foi. A gente não tem esse retorno. Não tem o retorno, é verdade. Conta pra gente a expectativa de vocês da ONG Caminha Rio para 2020. Bom, a gente segue aí no nosso trabalho, né? Segue fazendo o nosso trabalho de representação, de campanhas, de advocacy, né? De mostrar que a mobilidade a pé é um assunto super importante, né? A gente está vivendo aí um cenário de mudanças climáticas. A gente sabe que a mobilidade ativa é um fator super importante para fazer essa transformação, né? Então, nossa expectativa é conseguir envolver mais gente, né?
é fazer com que as pessoas se conscientizem que cada vez mais é importante a gente ter essa acessibilidade, ter a possibilidade de ir para a rua, ocupar os nossos espaços, poder andar a pé sem os problemas que a gente tem, né? De acessibilidade, de estar caindo, de estar tropeçando em buraco, de ter segurança viária. A gente não pode se esquecer que a gente vive num país ainda que tem um alto índice de mortes, de acidentes, de atropelamentos, né? Que é uma outra coisa importante pela qual a gente também tenta chamar a atenção, né? Dessa segurança para o pedestre. Então, a gente quer continuar desenvolvendo o nosso trabalho, fazer com que a sociedade participe e cobre do poder público. Mesmo porque se cada um fizer um pouquinho, é muito mais fácil, né? Com certeza. Eu acho que se cada um fizer 1/10 do que a gente faz, já é mais do que suficiente para a gente unir forças para cobrar, né? É importante. Obrigada, Tatiana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.